voltando aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre detalhes que são específicos da nossa bolsa de valores. Um daqueles detalhes que eu considero que seja talvez o mais renegado pelos acionistas é justamente as assembleias gerais, em particular as assembleias gerais extraordinárias, que normalmente vêm com um conjunto de informações que pode indicar muito sobre a companhia, o que esperar dela e o que a gente pode enxergar do ponto de vista de projetos. A Sanepar, especificamente, eu estou tomando como um exemplo, nós vamos dar uma analisada, o que você precisa saber na hora que você analisa a sua empresa, seja ela Sanepar ou qualquer outra empresa, do ponto de vista de rapidamente você considerar para fins de entender o que está sendo debatido nessas assembleias. Veja que no dia de ontem, 19 de setembro de 2023, a Sanepar soltou esse e-mail junto com os documentos da 124ª Assembleia Geral Extraordinária. E veja que isso veio para nós através do site do RI, que é sempre bom você estar cadastrado, porque é onde a companhia vai acabar se comunicando com você. Eu não sou acionista da Sanepar, mas eu me cadastro lá, não só dela, mas aquelas empresas que são correlatas com as que fazem parte da carteira, para fins de recebimento dessas informações, e assim eu consigo trazer os dados, analisá-los e interpretar para você. Observe que a convocação para essa assembleia, ela lá no site de relações com os investidores, teve uma atualização com relação àquilo que será debatido. Então, o primeiro documento que vai estar disponível lá para fins dessa assembleia vai ser o edital de convocação. Depois tem o manual de participação, a proposta, isso aqui é a parte que mais interessa, que é a proposta da administração. E, por fim, o boletim de voto à distância. Então, você precisa entender o que a companhia ela está pretendendo, olhando para a proposta da administração. Por conseguinte, esse é o primeiro documento que nós vamos analisar aqui nesse vídeo, que é justamente a proposta da administração. Então nós vamos dar uma olhada o que a administração da Sanepar ela está tentando levar para a votação dos seus acionistas. Então, o primeiro item aqui é destituição e eleição de membro do Conselho de Elegibilidade. Quem é que está propondo isso? O acionista controlador. Então, essa é a primeira parte. Quem será o indicado? Vai ser esse senhor aqui, José Eduardo Becking. Eu não sei quem é. Sei de algumas coisas, né? Que a data da eleição vai ser aqui no dia 18 de 10, e tem mais informações aqui, principalmente de cunho curricular do candidato. Então veja que as principais experiências profissionais foi que ele já teve participação em outras empresas do Paraná. Uma delas, por exemplo, é o Conselho de Administração da Estrada de Ferro do Paraná, a Ferroeste. Ele também foi membro do Conselho Fiscal da SEASA. Veja que a formação dele aqui é de administrador e ele fez parte lá do Conselho Fiscal da SEASA. Também teve no Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar e no Comitê de Indicação e Avaliação da Tecpar. São todas empresas do estado do Paraná. E também fez parte do Conselho de Administração da SEASA. Aqui eles chamam do SEASA. No caso, né, eu digo a SEASA porque as SEASAs, né, são as centrais de abastecimento dos estados. Bom, mas enfim, isso é um detalhe menor aqui na questão. Outro aspecto aqui dessa proposta, um pouquinho mais aqui para baixo, para a gente olhar, que eu também deixei marcado, é que também tem uma destituição e eleição, agora no caso de membro do Conselho de Administração. A proposta também, ela vem por conta do acionista controlador. Dá uma olhadinha aqui, quem será o segundo indicado. Então, nesse caso aqui, o indicado será o senhor João Biral Júnior, que eu também não conheço, não tenho muita informação, aliás, praticamente nenhuma informação sobre ele, mas algumas coisas que a gente consegue ver. Por exemplo, ele tem formação em Direito e já ocupou outros cargos. Ele foi membro do Conselho
de administração do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ele também foi membro do Conselho de Administração da Compagás, lembra a Compagás lá da Copel, e foi membro do Comitê de Elegibilidade da Sanepar, justamente onde está concorrendo o candidato anterior. E para finalizar, a proposta da administração é uma alteração do Estatuto Social e depois lá no final você vai ver a consolidação desse estatuto. Mas é interessante você ver o que está mudando, caso você seja acionista na companhia que você faz parte. Uma das mudanças, ela ocorre aqui no artigo 34. Então veja que é algo que compete ao Conselho de Administração, que antigamente ele tinha que se manifestar previamente sobre o relatório de administração e sustentabilidade e as contas da diretoria executiva. O que acontece é que sai essa sustentabilidade e entra o relato integrado. Isso é para obedecer essa resolução, a número 14 de 2020 da CVM. Então, é uma mudança de cunho administrativo burocrático. O outro aspecto que chama atenção é que a diretoria executiva, que antes era composta por 8 diretores executivos, agora passa a ter 9 diretores executivos. E foi acrescentado o diretor de inovação e novos negócios. E aqui tem as razões por que se está colocando, né? Então veja que a finalidade é de proporcionar alinhamento da estratégia da empresa com sua visão. Deixa eu andar um pouquinho aqui para o lado. Então, com sua visão de futuro, possibilitando o aumento de receita, garantia da perenidade, modicidade tarifária e mitigação de riscos. Então, está sendo criado esse novo diretor de inovação e novos negócios com essa finalidade. E depois, no final, na proposta que vai ser submetida à votação, vai estar o Estatuto Social Consolidado. Então, com tudo o que compõe esse estatuto, que se você for acionista, você precisa ter conhecimento de algumas partes dele, principalmente para você saber ao que você terá direito e as suas obrigações enquanto acionista. E uma das coisas que pouco se atém os acionistas é com relação à remuneração. Aqui eu trago o exemplo do artigo 79, e você pode verificar que a remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada pela Assembleia Geral, não diz qual, ordinária ou extraordinária, e não, aqui é interessante que não tem acumulação. Então, se já recebe remuneração dentro de um contexto enquanto membro, não pode fazer acumulação mesmo nas substituições. E aqui que você precisa ver e atentar aquilo que é colocado, principalmente, isso ocorre nas Assembleias Gerais Ordinárias, que é a remuneração dos integrantes, tanto da diretoria executiva, do conselho de administração, quanto aqueles que fazem parte dos comitês. E depois de verificada a proposta da diretoria, a gente vai verificar aqui o edital de convocação, que vai mostrar como você participa. Veja que ele já traz tudo aqui, a deliberação, né, que vai ser sobre a destituição de um membro, eleição de outro, aqui no caso no comitê de elegibilidade, assim como no conselho de administração vai ter a destituição de um membro e eleição de outro. E por fim aquela alteração estatutária que nós vimos lá no início. E é curioso aqui, porque diferente do que vem acontecendo, né, a participação aqui do acionista, veja que ela é de cunho pessoal. Então ele precisa se dirigir ao endereço que está sendo colocado para essa assembleia. O acionista presente, ele terá que se fazer aqui 30 minutos antes e vai ter que levar documentos para se identificar. Pode ser a carteira de identidade, CNH e mais outros, ou algum dos outros registros aí de identificação. Mas também poderá nomear um procurador. Se ele não quiser comparecer ou não puder, às vezes mora distante, fica no estado do Paraná, então ele pode preencher esse boletim de voto à distância. E ainda pode fazer através desse preenchimento, né, do seu agente custodiante ou então do seu agente escriturador. Se o acionista quiser fazer o exercício do voto diretamente à companhia, então ele preenche lá e faz uma cópia e remete para este endereço de e-mail, que eu acho que talvez seja a maneira mais fácil de você participar,
uma vez que você tenha se inteirado adequadamente desse edital e daquela proposta da administração. Mande junto aqui a cópia autenticada dos seguintes documentos. Então aqui vem uma série de documentos que você precisa ter a cópia autenticada e remeter para o e-mail. Caso você seja pessoa física, então você vai apenas tirar aqui um documento de identidade com foto e, claro, né, fazer a cópia autenticada. Mas você também poderá enviar de forma física, né, dentro do envelope, e o endereço para onde você remete, ele está expresso aqui. Rua Engenheiros Rebouças, número 1376, em Curitiba. E, neste caso, então, você precisa certificar que, no caso do boletim que está sendo encaminhado, tem que ser a última versão. Se o boletim não estiver na forma correta, ou se o boletim ali na votação não estiver preenchido, então tem que estar os dois, tem que estar na forma correta e integralmente preenchido. Se isso não acontecer, o voto será, deixa eu limpar aqui para você ver, desconsiderado. A data para envio, o limite, né, de referência, 11 de outubro de 2023, sendo que essa data ela é volátil, porque se for considerado aqui finais de semana e outros dados e feriados que possam acontecer, ela pode ser deslocada e através do envio físico você ainda pode perder a oportunidade do cômputo do seu voto. E você também tem disponibilizado para você o manual de participação. Aí descreve todos os detalhes disso que eu fiz, um pequeno resumo, e você pode acompanhar direitinho aí ao que você tem direito quando da participação nestas assembleias. Mas eventualmente você deve estar se perguntando por que tem esses membros concorrendo nesses conselhos ou nesses comitês. Veja aqui, na 59ª Assembleia Geral, nesse caso aqui, ordinária, ela ocorreu no dia 28 de abril de 2023, portanto, foi lá no início do ano. Uma das coisas que foi levantada nessa Assembleia foi justamente a remuneração desses integrantes, tanto dos conselhos, da diretoria executiva, quanto daqueles que integram esses comitês. E veja que tinham duas propostas aqui, né? Uma delas foi rejeitada, que foi uma proposta para que o montante global da remuneração, e veja quem é que está sendo remunerado aqui, ó. É interessante, ó. Administração, Conselho Fiscal e aqueles comitês que nós vimos. Então eles estão pretendendo ir como global para 16 milhões de reais, ou seja, isso aqui é o anual. Além disso, tinha um reajuste de 5,47% referentes a INPC. Além, veja que outras coisas aqui são interessantes de nós verificarmos, né? Um reajuste no vale de alimentação e também na gratificação de férias, além de uma participação nos resultados da companhia que foi esse PPR. Então, mas essa parte aqui ela foi rejeitada. Aqui embaixo a gente pode verificar o que foi aprovado. São os mesmos itens que eu falei anteriormente, só que, né, para o exercício aqui de 2023, em vez desses 16.474, ficou em 15.676. Evidentemente, né, 15.676.000, aproximadamente. E para você entender direito ao que se refere, veja aqui, ó, no portal de transparência e segurança da informação da Sanepar, ela deixa disponível aqui o que são essas remunerações que foram aprovadas na 59ª Assembleia Geral Ordinária, que foi aquela do dia 28 de abril de 2023. Aqui você consegue ver direitinho, né, ao que faz jus esses integrantes. Eu vou pegar aqui só no caso, né, um membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Então, esse aqui é o valor líquido, 4.984. Veja que tem se você for olhar aqui, tem um asterisco, que esse é o valor mensal deduzido. Esse aqui já é o líquido. O valor bruto é de R$ 5.795 mensais. Como a gente estava falando do comitê de elegibilidade, o membro que entra, então, ele faz jus a bruto aqui de deixa eu retirar aqui, que eu marquei errado, R$ 5.795 mensais, e já descontado imposto de renda e a contribuição social, R$ 4.984. Você também consegue enxergar aqui, eu vou descer um pouquinho mais para baixo, que você
começa a saber quanto recebe o membro do conselho de administração, que participa daquela reunião mensal que a gente fala. O bruto, R$ 11.591 e deduzido as deduções mensais, R$ 9.041. Veja que eu mostrei no asterisco ó, os valores estimados, considerando então descontos do Imposto de Renda de Pessoa Física, o INSS, e isso aqui também está sujeito a alterações. Esses valores são atualizados anualmente pela Assembleia Geral Ordinária. Então, ano que vem terá uma nova, com duas propostas como aquela, uma vai ser provavelmente elevada e será rejeitada, e uma segunda, e você, enquanto acionista da companhia, é, na minha obrigação, seu dever, participar da Assembleia e votar. E nesse contexto aqui, uma análise que eu faço, isso aqui está dentro de uma normalidade, acontece em todas as companhias, você já sabe, se o sujeito faz parte de um comitê, está ganhando ali em torno de 5 mil. Se o sujeito é parte do conselho de administração, é mais ou menos o que eu já tinha falado em outros vídeos, em torno de 10. Um dos fundamentos de você adquirir ações de uma companhia é exatamente você ter um número suficiente que você possa ter cadeiras dentro desses conselhos ou até desses comitês, e isso é um dos fatores que motiva o senhor Luiz Barsi Filho, e é exatamente isso que ele diz. Já teve vídeo aqui no canal que nós conversamos sobre isso, que você possa abrir essas frentes para integrar esses conselhos. Nesses casos aí, que é uma das restrições que eu tenho em relação a empresas estatais, porque a maioria dessas pessoas elas gravitam partidos políticos. Então, conforme os partidos, você pode ver, às vezes não tem uma relação direta com o que é o feito da companhia. O sujeito, numa hora ele está numa empresa ferroviária, na outra hora ele está numa empresa de gás, numa outra hora ele está, como é o caso aqui, de saneamento. Será que o sujeito tem compreensão e entendimento correto sobre as especialidades dessa companhia para auxiliar da melhor forma nas suas decisões? A minha interpretação é que normalmente isso fica a desejar, e por isso que muitas vezes companhias estatais elas têm desempenhos que são questionáveis. Nós temos aí um caso que eu sempre trago aqui, que faz parte da carteira do canal, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um índice de eficiência que é, se não é se não está no pior quadro, está num quadro que não é dos melhores, e isso evidentemente nos prejudica enquanto acionistas. E por outro lado, o que acontece é que quem faz parte do contexto não tem aquele envolvimento e muitas vezes aquela expertise necessária para colocar a companhia no patamar que é ajustado. Então, por isso que eu tenho algumas restrições, não tiro da minha carteira, mas isso é um detalhe que é necessário que o acionista sempre veja na hora de colocar uma empresa estatal na sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.